Estamos hoje numa nova era da medicina da obesidade, do tratamento da obesidade, com vários medicamentos surgindo a cada etapa. E uma pergunta que sempre me é feita: qual é a melhor medicação dentre essas canetinhas badaladas, famosas, para o processo de emagrecimento? Quem tem sua indicação? Basicamente, nós temos a Saxenda, temos o Ozempic e temos o Mounjaro. Recentemente também foi liberado no Brasil o uso do Wegovy, que seria uma versão um pouco mais concentrada do Ozempic. Mas qual o melhor tratamento? Qual a sua indicação? Quem deve fazer uso dessa medicação? Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito das suas indicações e qual a que apresenta o melhor resultado em termos práticos, em termos médicos. Mas antes disso, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece, para você que ainda não está inscrito no canal. Meu nome é Márcio Passo, sou médico nutrólogo, trabalho com longevidade, medicina integrativa e estou sempre trazendo conteúdo novo aqui no YouTube a cada semana. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve imediatamente. Aproveita também e curta e compartilha com mais pessoas. Pois bem, essas canetinhas bem famosas, badaladas e que realmente ajudam no processo de emagrecimento, elas já fazem parte da medicina há pelo menos uma década. Inicialmente foi desenvolvida a liraglutida, inicialmente a Victoza, numa concentração muito menor. A Novartis, que é a empresa, ela desenvolveu então a Saxenda, que seria uma versão um pouco mais forte, mais concentrada da Victoza, cujo princípio ativo é a liraglutida. E com o passar do tempo, os estudos foram evoluindo e hoje surgiu-se por muito tempo o Ozempic, cujo princípio ativo é a semaglutida. São análogos de um hormônio chamado GLP-1, é um hormônio produzido pelo próprio intestino, que tem um efeito direto na motilidade intestinal, na motilidade gástrica, diminuindo o apetite e aumentando a sensação de saciedade. Então, com certeza, tanto o Ozempic e Saxenda vai sim ajudar no processo de emagrecimento, tendo resultados importantes. O problema maior, já antecipando, é que não existe medicamento milagroso. É o que eu falo aqui no YouTube ao longo de todos os canais. Você que me acompanha já que há um bom tempo sabe o quanto eu prego a saúde, o quanto eu prego a questão metabólica, a questão hormonal, a questão alimentar, a prática da atividade física. Mas para aquele paciente que de fato tem um quadro de resistência à insulina, avaliado através de exames, alteração dos níveis de leptina, alteração da curva glicêmica, alteração do índice Roma, da glicemia de jejum, da hemoglobina glicada, são marcadores que indicam uma insuficiência pancreática, é um paciente que vai ter uma dificuldade muito maior de emagrecer, mesmo seguindo a base alimentar, mesmo seguindo as melhores orientações que eu já coloco aqui, como eu venho colocando aqui ao longo dos anos. Nesses pacientes, a Saxenda, Victoza, Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro é sim, com certeza, uma boa indicação, sempre associado à mudança alimentar e dos hábitos de vida. Conforme a medicina foi evoluindo, hoje nós temos também o Wegovy. O Wegovy seria o Ozempic mais forte. O Ozempic, cujo princípio ativo é a semaglutida, ele tem uma dose máxima de 1 miligrama, com o nome Ozempic, e já com o nome, a marca Wegovy, ele chega até a dose de 2,4 miligramas, ou seja, ele chega a ter uma concentração que chega a ser 2,5 vezes superior à concentração máxima do Ozempic. Consequentemente, isso potencializa essa melhora da sensibilidade à insulina, atua de forma mais intensa na motilidade gástrica, na motilidade intestinal, traz mais saciedade e também traz mais efeitos colaterais. Então o paciente acaba sentindo um pouco mais de enjoo, acaba sentindo um pouco mais de náusea, o paciente pode ter um pouco mais de refluxo, alguns pacientes se queixam de diarreia, outros de constipação. Pensando nessa evolução da medicina, surgiu agora a tirzepatida, cujo nome comercial seria o Mounjaro, considerado inclusive o melhor tratamento hoje no mundo para emagrecimento, principalmente para aqueles pacientes que sofrem do quadro de resistência à insulina. Enquanto os demais que eu acabei de falar, como Ozempic, Saxenda e a própria Victoza é um single agonista, ou seja, atua em apenas um agonista, atua em um hormônio chamado GLP-1, basicamente no receptor do GLP-1. Já a tirzepatida, cujo nome comercial é o Mounjaro, ele atua em 2 agonistas, o que chama de double agonista. Dessa forma, ele atua tanto no GLP-1
quanto no GIP, que são hormônios produzidos pelo intestino que vão ter esse mesmo efeito de diminuir a motilidade gástrica, intestinal, aumentando a sensação de saciedade. E com um benefício a mais, diminuindo muito a náusea, diminuindo muito os efeitos colaterais. Estudos mostram, inclusive, que a tirzepatida, ou Mounjaro, ele tem um efeito muito maior em proteger a saúde cardiovascular, em melhorar de forma mais intensa a glicemia, sem comprometimento hepático, sem comprometimento renal, sem náusea, sem enjoo. Então, com muito menos efeitos colaterais, aplicando-se doses semanais. Então, essa é uma evolução natural. À medida que a medicina vai evoluindo, é natural que surjam novas medicações. Existem, inclusive, outras medicações procurando trabalhar em 4 tipos de agonistas. Então, a melhor medicação hoje no mundo é o Mounjaro, que atua em 2, mas já está em estudos novas medicações que vão atuar em 4, que são basicamente os mesmos hormônios liberados pelo paciente pós-bariátrico. Quando o paciente faz a bariátrica, existe toda uma mudança hormonal, pela mudança do trato gastrointestinal, que aumenta essa liberação natural dos hormônios chamados incretinas, a exemplo do GLP-1 e da própria GIP. Através da medicina, da indústria farmacêutica, conseguiu-se elaborar sinteticamente esses hormônios, de modo que você consegue aplicar essas injeções subcutâneas semanalmente e aumentar esses níveis hormonais, o que vai gerar esse resultado de emagrecimento. Então, resumindo, a melhor medicação hoje para o processo de emagrecimento naquele paciente que tem resistência à insulina comprovada e que isso está dificultando o emagrecimento é a tirzepatida ou o Mounjaro. Sem dúvida alguma, é o melhor tratamento, como aponta a literatura, como aponta os estudos, como mostra o gráfico. Mas, importante frisar e destacar que se o paciente não mudar os hábitos alimentares, não fizer atividade física, não corrigir sua base e metabólica, o paciente vai sofrer com o efeito sanfona. A maioria dos estudos mostram que mesmo o paciente que mantém o uso da medicação sem interromper, forma um gráfico em U. Ou seja, o paciente começa a perder peso, chega a perder em torno de 1 ano e meio, mas depois ele volta a recuperar o seu peso formando o gráfico em U, mesmo que o paciente não pare a medicação, porque o organismo ele cria resistência à medicação, o paciente parando então de ter os seus benefícios. Então, se você está lutando para a perda de peso, procura o seu médico nutrólogo, procura o seu endócrino, procura o médico que te acompanha, avalia se você tem resistência à insulina. Se tiver resistência à insulina, o Mounjaro, o Ozempic, o Wegovy, a Saxenda tem sim sua devida indicação, mas não fique nunca preso a essa medicação, porque se você apenas ficar preso à medicação sem mudar toda a base alimentar, metabólica e atividade física, inevitavelmente, invariavelmente, você vai sofrer com o efeito rebote, recuperando todo o peso e vivendo num ciclo de efeito sanfona progressivo, e isso vai, obviamente, te incomodar bastante. Então, se quer mudar de vida, procura um médico, avalie todas essas questões que eu acabei de falar. Se gostou do vídeo, curta, compartilha, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações.